dia, igreja. Eu já explico, tá? A irmã Joelma está vindo trazer o dízimo dela. Deus te abençoe, irmã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir para você ficar de pé um instantinho, se você permitir. Amém. Aleluia. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, a você, a igreja, aos pastores. É uma honra. E eu tenho a impressão que Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. E Ele já está falando, né, irmãos? Quando nós cantamos que o poder da ressurreição fez algo em nós e fez algo em nossa vida, em nossa igreja local, Ele também, nós estamos de alguma forma, de alguma maneira, declarando que nós cremos em tudo aquilo que a cruz trouxe sobre as nossas vidas e em tudo aquilo que Jesus, de alguma forma, conquistou e que é direito meu e é direito teu. Amém? E eu queria reservar um instantezinho para que a gente orasse por esse tempo, irmãos, por esse tempo. Orasse por aquilo que o Cristo ressuscitado tem para fazer sobre as nossas vidas. Há uma divisão na história, há uma pausa na história, há um novo tempo na história por conta desse dia, que talvez nem seja nessa data, mas que hoje eu e você paramos para comemorar, para comer chocolate. Oh, coisa boa, né, irmãos? Que venham as espinhas e os quilinhos a mais, não tem problema. Mas mais do que isso, irmãos, celebrarmos a ressurreição daquele que vive eternamente. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos um instante. Nós estamos gravando, né, irmãos? Então você que está em casa também, queria que você abrisse o teu coração. E eu tive uma impressão de Deus quando orava aqui, de alguém com uma doença na pele. E isso não é algo que aconteceu agora, talvez tenha agravado agora, mas é algo que está sobre a tua vida, sobre a tua pele, já há bastante tempo. E você já usou vários medicamentos, já tomou vários remédios, já procurou vários lugares, mas isso permanece sobre você. Se você está aqui nesta manhã, ou se você está em casa, se você está aqui, eu quero que você levante a mão, e eu quero gastar um tempo orando por você. Algo que aparece, que às vezes você até mesmo tenta esconder. Se você está aqui no nosso meio, eu quero que você levante a tua mão. Amém? Vem aqui na frente, irmão. Amém? Tem mais alguém? Eu queria ser um pouco mais específico, irmãos. Uma mulher. E essas manchas, elas são manchas escuras. E às vezes você coça tanto que saem casquinhas. Só por causa da ressurreição é que isso é possível. Só por causa de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como Ele havia dito que faria, é que isso é possível. A minha esposa, ela sofre de uma alergia há bastante tempo, irmãos. E alguns dias atrás, eu acho que o pastor Nel pregou e ele disse assim que tem certas coisas que nós, gigantes na nossa vida, que nós nos acomodamos. E por mais que ele nos incomode, nós nos acostumamos com aquilo. Se isso tem te incomodado, irmã, talvez você esteja em casa, talvez até seja a pastora Kátia. Mas eu quero orar, impulsionado por Deus, para que você seja curado nesta hora, em nome de Jesus. Pastores, queria a ajuda de vocês aqui, amém? Amém? Põe a mão sobre esses irmãos. E eu queria também que você orasse por esse novo tempo, sabe, irmãos?
em que o nosso coração vai se entregar, vai acreditar, vai crer, vai se mover de tal forma e de tal maneira, que Deus vai se sentir à vontade de operar no nosso meio, prodígios e maravilhas. Mas é necessário que eu e você concordemos com isso, irmãos. É necessário que eu e você concordemos com essa graça, com esta presença. É necessário que eu e você, irmãos, demos liberdade para que isso aconteça. Aleluia. É tempo de celebrarmos a ressurreição, amados. É tempo de celebrarmos a vitória na cruz. É tempo, irmãos, de nós bradarmos aos quatro ventos que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós temos presenciado, é do céu para todos, é do Senhor para todos, é do Senhor para esta terra. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do Rei de sobre a terra, de toda a terra e sobre a terra. Louvado seja o nome daquele que vive eternamente, o Jesus Cristo Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor que nós nos rendemos, o Senhor que nós adoramos, o Senhor que nós confessamos como Senhor das nossas vidas. Pai, muito obrigado, Pai amado, pela ressurreição, pela morte voluntária, pela entrega, pela doação, por desejar isso, por querer, pelo sacrifício perfeito, pelo sacrifício único. E mais ainda, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. E eu posso crer no amanhã, eu posso crer em todas as benesses, em todos os benefícios da cruz. Deus, nós queremos nos entregar ao Senhor, Pai. Entregar, Senhor amado, tudo aquilo que talvez nós achamos que ainda é nosso, Pai. Mas não é, Pai, é teu, é teu, é teu, Pai. Que estas pessoas, Senhor amado, que têm sofrido com um estado alérgico, Deus, com algo em sua pele, talvez, Pai amado, uma hanseníase, uma lepra, algo que tem incomodado há anos, Pai, possam provar o poder da cruz, Pai amado. Possam provar o poder da ressurreição. E não importa, Senhor amado, aonde esta mensagem for ouvida, Pai, que eles recebam cura em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor receba a glória por tudo isso, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Queria que você aplaudisse Jesus por isso. E queria que você assentasse. Amém? Amém? Eu desejo ser breve. Amém? Eu queria um pouquinho de retorno, porque eu estou sem voz nenhuma aqui, Bruninho. Querido, muito obrigado. Aleluia. Isso, Bruno. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você quiser baixar um pouquinho a música do retorno aqui, Bruno. Isso, mas pode deixar ela tocando, que eu amo isso. Aleluia. Eu não sei se é essa música. Aumentou demais aqui, Bruno. Eu sou chato, né, Bruno? Meu Deus do céu. É aquela, os homens e seus espelhos mágicos. É essa? Né? Eu não vou cantar, tá, irmãos? Apesar de ter vontade de cantar, irmãos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sabe uma coisa interessante sobre essa música, sobre esse hino, irmãos? É que eu não sei em que tempo alguém disse que isso é música para cantar em velório, irmãos. E eu tenho a impressão, irmãos, que eu só canto essa música no velório, irmãos. Crente tem dessas coisas, sabe, irmãos? Cantar em velório, sabe?
Mas essa canção, irmãos, fala sobre a garantia de vitória sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque Jesus Cristo vive, e porque Ele morreu, e porque Ele ressuscitou, e Ele fez tudo aquilo que Ele nos disse que faria. É por causa disso que eu e você podemos celebrar, mesmo diante da morte. Ontem, e aí eu pretendo, irmãos, eu faço algumas coisas às vezes, irmãos, então vamos fazer um combinado. Se não der certo é eu, se der certo é Deus, tá bom, irmãos? Tá? É porque eu faço os negócios sem ensaio, sabe, irmãos? Então eu não sei também se vai dar certo ou não. Mas ontem eu estava ali no fundo, e vim no culto de jovens, irmãos. Você viu a discrepância? E eu estava ali atrás e uma pessoa chegou, eu não sei se ela está aqui no nosso meio, mas ela disse que talvez viria hoje de manhã, ou viria hoje à noite. E eu não quero constranger, então eu não vou falar o nome, mas se você estiver aqui, você vai saber que é você. E ela me disse algo sobre uma situação de um povo na igreja e algumas coisas que eu não concordava e acusaram e falaram. E eu parei para ouvir e conversamos algumas coisas. E eu comecei a pensar, irmãos, e eu tentei achar aquilo na Bíblia, aquela acusação, aquela forma de enxergar a Bíblia, e eu não achei nenhum significado para aquilo. Falava sobre usos e costumes, mas eu fui para casa, irmãos, e eu comecei a pensar se eu não tenho essas coisas sobre a minha vida. E eram 2:30 da manhã, irmãos, e eu acordei, e eu não conseguia dormir mais, irmãos. E eu senti que Deus estava falando comigo. Eu acho que eu vou colocar o pedestal aqui, tem como? Só para tumultuar um pouco mais. Vou colocar aqui, porque senão eu... É esse aqui, irmãos? É? E eu fiquei pensando, irmãos, a respeito de muitas vezes o que nós acumulamos como cristãos. E eu acho que mais ainda, irmãos, como de alguma maneira ou de alguma forma líderes, né? E eu fiquei pensando, irmãos, e Deus me falou uma coisa, irmãos. E eu saí de casa cedo, era umas 7 e pouco da manhã, irmãos, com isso aqui nas costas, irmãos. Isso aqui, irmãos, às vezes, irmãos, isso aqui não é a mensagem, tá, irmãos? Então tenha paciência comigo, mas eu vou apurar, tá? Eu fiquei pensando, irmãos, que é tempo de nós vivermos o evangelho simples, porém eficiente de Jesus Cristo. E às vezes a gente complica tanto as coisas, irmãos, que parece que é difícil a gente atingir aquilo que Deus de alguma maneira quer de nós, porque nós complicamos, irmãos. Jesus Cristo, Ele se fez homem, padeceu tudo aquilo que eu e você padecemos às vezes no nosso dia a dia, e talvez num grau muito maior. Foi homem de dores, sofrido, experimentado, foi tentado em tudo é o que a Bíblia diz. E Ele resistiu, e Ele foi o sacrifício perfeito para que a ira de Deus, para que os pecados do mundo, para que o meu e o teu pecado fossem quitados, consumados. É por isso que na cruz Ele disse, está consumado. Ou como diz o João Lucas, está concluído. Ele me contando a história da Bíblia essa semana. Jesus morreu, simples assim, irmãos. E Ele ressuscitou. É verdade isso que eu estou te falando.
E isso, irmãos, faz com que o Evangelho de Cristo, verdadeiro, pleno, simples, porém poderoso, seja fácil de ser entendido. Há certas coisas que eu insisto em carregar, irmãos, e que a Bíblia diz assim para mim: chega disso. É isso que faz com que o Evangelho seja pesado, é isso que faz com que o Evangelho, de alguma maneira, seja um tropeço para nós. As nossas manias, os nossos quereres, tem um pastor que ele diz assim que a Bíblia detona o nosso Evangelho, irmãos. E isso é uma verdade, irmãos. Aonde Cristo entrava, aonde Ele chegava, Ele não veio para complicar, mas Ele veio para salvar, Ele veio para restituir, Ele veio para ligar o homem novamente a Deus. O pecado não permitia isso, e eu e você não podíamos quitar essa dívida, mas Ele pagou por mim e por você. Não foi para a Igreja Evangélica Templo das Águias, mas também foi. Não foi para tantas e dezenas de denominações que nós conhecemos, e eu não tenho nada contra nenhuma delas. Mas Ele morreu para que a humanidade, o homem, a mulher, em todos os tempos, em todas as épocas, tivesse lugar à mesa do Pai. O sacrifício de Cristo é suficiente para aplacar toda e qualquer peso do pecado, não importa qual seja. Talvez você esteja aqui, irmãos, e você tenha, irmãos, eu cortei o dedo com esse abacaxi hoje, viu? Às vezes a gente carrega cada abacaxi, irmãos, que parece que ele é de estimação nosso, irmãos. E a Bíblia diz assim que eu não tenho que carregar essas coisas. Isso complica o Evangelho simples e poderoso. E é necessário, é tempo, irmãos, da gente se livrar dessas coisas. Alguém quer abacaxi? Nesse sentido, pastor? Sabe o que o Espírito Santo falou? Que tem abacaxi que até azedo pastora Lígia. E eu insisto em comer. Eu compro um abacaxi para você, mas esse aqui não. Às vezes, irmãos, eu fui colocando coisa aqui que talvez não tenha sentido nenhum, sabe, irmãos? Mas essa é a minha bagagem, irmãos, nesse tempo todo, irmãos. Quando eu olhei, irmãos, tinha roupa de criança, irmãos, na minha bagagem. E a Bíblia diz assim que nós não devemos mais ser como crianças, irmãos. Mas é tempo da gente deixar de lado essas coisas e viver como Deus quer que a gente viva. Procurando nas minhas coisas, irmãos, eu fiquei pensando se isso aqui tem serventia na minha viagem, irmãos. Será que na minha caminhada eu vou precisar me defender, pastor Fernando? Nem cortar a orelha de Malco mais, né? Mas a Bíblia diz assim que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. E a Bíblia diz assim que isso aqui não é necessário, porque essa luta não é contra mim, não é contra você, meu irmão. Me perdoe se às vezes eu ajo dessa forma ou dessa maneira. Mas eu preciso abrir essa mala e colocar para fora. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Mas a partir de hoje, a minha luta não é mais contra homens, mulheres, carne, ou contra... mas é contra Satanás, quando ele tenta de alguma maneira deturpar ou roubar. A partir de hoje a minha luta, irmãos, é aos pés de Cristo, porque a Bíblia diz assim que Ele, por causa dele, e tão somente por causa dele, eu sou mais do que vencedor sobre todas essas coisas.
A minha luta não é mais contra a minha casa, Daniel. A minha luta não é mais contra os meus filhos, contra a minha parentela, não é contra a minha igreja, então isso não me serve nessa viagem. Esse aqui eu não sei por que eu pus, irmãos. Não encontrei significado para isso. Às vezes eu quero medir o tamanho do meu ministério, irmãos. Às vezes eu fico pensando, eu já preguei tantas vezes, já ganhei tantas pessoas para Jesus, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas a Bíblia diz assim que é maior aquele que serve. Então isso aqui não tem significado nenhum na minha vida, irmãos. Esse aqui também acho que é só para fazer volume, viu, irmãos? Tem um óculos. Talvez seja para que eu enxergue melhor, ou aumente a minha visão, ou às vezes, irmãos, eu tenho usado a lente errada, e não a lente do Espírito Santo, para enxergar aquilo que Ele quer que eu enxergue. E a Bíblia diz assim que o meu coração entregue a Cristo é que vai fazer com que eu perceba que em mim e que em você, quando Deus olha, Ele vê a imagem e semelhança de Cristo. Eu fiquei pensando, irmãos, eu tenho o hábito de dizer assim, né? Eita povo lindo. Eu acho que essa frase Deus diria, viu, pastora Priscila? Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele enxerga o Cristo. Ele enxerga a imagem e semelhança daquilo que Ele criou. Muitas vezes de roupa suja, rasgada, fedorento, sujo por causa do pecado, mas o amor dEle, a justiça dEle, a graça dEle, a cruz de Cristo, faz com que Ele enxergue não o teu pecado, mas Ele enxergue o pecador, e Ele queira resgatar você. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu preciso talvez ampliar a minha visão com respeito a essas coisas. Tem mais um óculos, irmãos, eu acho que é para mim ampliar mesmo a visão, viu? Aqui, mais um óculos, irmãos. Será que eu sou X-Men e eu não sabia? Isso aqui, irmãos, é para viagem. E a Bíblia diz, ou melhor, eu acho que para viagem a gente tem que levar suprimento. E eu encontrei um pão velho, irmãos. E aí eu fiquei pensando, por que eu preciso carregar pão velho? Se a Bíblia diz assim que Ele é o pão da vida. Por que eu insisto em carregar pão bolorento e mofado? Sendo que, aos pés da cruz, eu tenho alimento, todos os dias, fresquinho, saboroso. Então não faz sentido eu carregar isso, irmãos. Aqui está a minha carteira, irmãos. Eu não sei por que ela está aqui. Talvez seja porque eu tenho o hábito de guardar a minha credencial pastoral. É claro que, irmãos, às vezes a gente precisa entrar num hospital para orar por alguém e é um documento necessário. Mas será que aos pés da cruz isso tem algum significado? Será que se eu chegar para Jesus e falar para Ele, Espírito Santo, eu sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Templo das Águias, não me lembro exatamente há quantos anos, talvez 20 anos, tem alguma preferência? Se Ele sondar o meu coração, o que será que Ele vai enxergar lá?
Parece que isso também não faz muito sentido, né? Controle do portão. Isso é necessário, irmãos. Tem uma coisa aqui que eu achei interessante, irmãos. Um esparadrapo, irmãos. E aí o Espírito Santo falou, esse talvez você possa carregar. Porque de alguma forma, nesse caminho, você encontre alguém ferido. E talvez você possa ajudar. Eu acho que é tempo da gente pensar nessas coisas, sabe, irmãos? E aí de tudo isso, irmãos, e aí eu queria que você imaginasse, irmãos, era 7:30 da manhã, irmãos. Eu falei para Jesus, Jesus, eu quero talvez fazer a última viagem com essas coisas nas minhas costas. E eu peguei a minha bicicleta, eu não moro muito longe, meus irmãos, a bicicleta está aqui do lado, você pode ver. Se alguém quiser me dar carona depois, porque eu acho que eu não aguento voltar, viu, irmãos? E eu, irmãos, é muito engraçado essas coisas, mas Deus vai falando com você, irmãos. E eu vinha chorando. E eu nunca vi tanto cachorro na rua querer correr atrás de bicicleta, viu, pastor Fernando? Eu acho que eles viram 105 quilos de bacon puro, sabe? E aí eles queriam correr atrás de mim, irmãos. E teve uma hora que eu desci da bicicleta porque eu não aguentava mais pedalar. E eu coloquei o capuz, irmãos, daquela jaqueta que está ali, porque estava meio garoando. E eu falei assim, espero que, Jesus, tudo bem, eu levo nas costas. Mas não permita que nenhum dos meus irmãos me veja na rua, que eles não vão entender nada. E se você me viu na rua, irmão, se você passou por mim dessa forma, dessa maneira, e alguém perguntou para você, teu pastor, você pode falar, não conheço, não sei quem é. Não tem problema, irmão, não tem problema. E hoje eu chego aqui diante de vocês disposto a falar sobre o amor de Jesus, sobre a ressurreição e de como Deus te olha. Não como uma igreja algum dia te olhou, não como um irmão um dia te olhou, não como muitas vezes eu olhei para você. Mas o meu desejo é que você saia daqui apaixonado por Cristo, livre destas coisas. Talvez eu seja o que mais carregue, mas se você tem algo para deixar para trás, hoje é dia disso, porque hoje é domingo da ressurreição. E o velho homem precisa ficar para trás, e os velhos hábitos precisam ficar para trás. Nós estamos nesses dias conhecendo quem é Jesus. E talvez Jesus esteja gritando aos quatro ventos que nós devemos abandonar essas coisas. E carregar tão somente aquilo que é necessário para que a gente alcance o objetivo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que Deus nos ajude nessa caminhada, irmãos. Eu coloquei um negocinho escrito aqui, Salmo 19:14, diz assim, ó, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor Todo-Poderoso. E se isso não for o que sair da minha boca, que Deus me cale, que Deus me cale e que Deus me cale. E agora eu queria entrar na mensagem, tá, irmãos? Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia, querido. Diga assim comigo, conhecendo Cristo. Eu vou usar alguns versículos, irmãos, mas o versículo base para esta mensagem está em Isaías 28, verso 16. Você pode ficar sentado mesmo. Diz assim a palavra de Deus:
Portanto, assim diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ou em algumas versões, o Senhor Jeová. Eis que eu assentei, Deus assentou, em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Obrigado, Dani. Eu quero ler a versão Almeida atualizada, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, jamais será abalado. Amém? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor amado, porque nesses dias nós temos aprendido que o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, ele é muito mais simples, Pai amado, do que nós podemos imaginar, do que nós jamais imaginamos, Pai. Mas ele também, Senhor amado, é muito mais poderoso do que nós podemos explicar, Senhor amado, ou entender. Que nesta manhã, Senhor amado, aonde isto for ouvido, Pai, que o nosso coração, Senhor amado, que a nossa mente possa estar ávidos, Pai amado, para aprender, para saber, para perceber, Senhor amado, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, Pai. Que nós possamos, Senhor amado, estar ansiosos, como naquele dia, Pai, em que aqueles discípulos estavam reunidos no cenáculo, e eles esperavam uma promessa, mas havia, Senhor amado, algo ardendo em seu coração, havia algo, Senhor amado, que fazia suas pernas tremer, estavam eminentemente, Senhor amado, quase que morrendo, quase que desmaiando, tamanha era a intensidade da tua glória, Pai. E a Bíblia diz, Senhor amado, que então um vento impetuoso, um vento, Senhor amado, que abalou não somente a estrutura daquele lugar, abalou, Senhor amado, não somente as pessoas que estavam ali, abalou, Senhor amado, não somente aquela cidade, mas a terra toda, Senhor amado, tremeu diante da chegada do Teu Espírito Santo sobre aquelas pessoas, Pai. E a história, Senhor amado, tem nos ensinado que nós somos dependentes da Tua presença, que nós temos também, Senhor amado, o direito. Este é o legado da cruz, este é o legado da ressurreição, Senhor amado. O Cristo em nós, o Emanuel em nosso meio, o Cristo presente, Pai. E é por causa disso que todas essas coisas acontecem, Pai. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para compreender, Senhor amado. E se o Senhor desejar e quiser, Pai, opera maravilhas e prodígios no nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu queria começar então, irmãos, falando a respeito disso. A respeito de como Deus olha para você, de como Deus te enxerga. Deus, Ele pode perceber aquilo que nós cometemos de erro. A Bíblia diz assim que Ele sonda o nosso coração e as nossas intenções, Emerson. E Ele sabe quando nós queremos se aproveitar ou nos aproveitar de uma situação, nos aproveitar de uma oportunidade. E isso permite que Deus, Ele olhe para você e Ele não veja apenas aquele que mente, aquele que se prostitui, aquele que é viciado. Ele não olha não somente isso, mas por causa da ressurreição de Cristo, Ele vê eu e você restaurados, porque este sangue tem poder para isso. O sangue de Cristo é suficiente para aplacar todo e qualquer pecado.
Não há um sacrifício que nós possamos fazer que seja mais sublime, que seja melhor, que seja necessário, porque a Bíblia diz que Cristo morreu por mim, morreu por você. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa desse dia na história, por causa disso que a Bíblia fala, eu e você podemos ter acesso à sala, à mesa, a junto, estar perto de Deus. A Bíblia fala com requintes de particularidades, irmãos, que o véu foi rasgado. Aquilo que de alguma maneira nos impedia de estar perto de Deus, de receber, de ouvir Deus falar, de sentir Deus nos abraçar, caiu por terra. Por mais, irmãos, por mais que nós nos sintamos indignos, a Bíblia diz assim que o amor de Cristo, ele é suficiente para que eu e você possamos nos achegar confiadamente diante de Deus, diante de Cristo. É assim que Deus olha para você. É assim que Deus não te olha como um maldito. Deus não te olha como um desgraçado, livre da graça, afastado da graça, desprovido da graça. Por causa do sacrifício de Cristo, a Bíblia diz assim, que nós, eu e você, podemos até ser chamado de povo lindo de Deus. Talvez igreja santa, assembleia dos santos, sacerdócios real, amigos de Deus, imagem e semelhança da Trindade. Ele disse assim, façamos. O homem, a mulher, em todos os tempos, em todas as épocas, se frequentam uma igreja ou não, se conhecem o Evangelho ou não, se tiveram acesso ao Evangelho ou não, se foram rejeitados pela humanidade ou não, mas a Bíblia diz assim que nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Igreja santa. É assim que Deus olha para mim e para você. Deus nos olha desta forma por causa do Emanuel em nós, por causa da conquista de Cristo, por causa da aliança de resgate e redenção que alcançamos através de Cristo. Apocalipse, no capítulo 1, versos 5 e 6, se você puder colocar para nós, Bruna. E eu queria que você lesse comigo. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, irmãos. Aleluia, aleluia. Diz assim, ó. E eu, quando o vi, João falando isso, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia fala, irmãos, não titubeando por estas coisas, não dizendo que em algumas ocasiões a morte de Jesus Cristo vai nos ser propícia. A Bíblia fala, irmãos, que quando João contemplava isso, ele se achou indigno como eu e você muitas vezes nos achamos. Mas ela afirma, irmãos, que por causa disso, por causa desta vitória, por causa da ressurreição, por causa desta revelação, nós não devemos temer mais. Nós não devemos temer mais. Nós não fazemos isso sozinho, irmãos. Cristo já fez isso por nós. Eu queria ler um trecho, irmãos, de uma poesia
de um homem chamado Adam Tibérios, um médico que viveu, um cardiologista que viveu entre 1596 e 1652. E ela diz assim, ó: Jesus Cristo, tua luta é a nossa vitória. Tua morte é a nossa vida. Em tuas algemas nasce nossa liberdade. Tua cruz é o nosso consolo. Tuas feridas, nossa salvação. O teu sangue é o nosso resgate, a herança dos pobres pecadores. Adam Tibérios. Quando Isaías, irmãos, profetiza a respeito de Jesus Cristo, e ele diz assim que ele seria a pedra angular, que ele seria a pedra de esquina. Ele está querendo dizer que haveria uma divisão na história. Ele está querendo dizer que haveria um modelo na história para que eu e você pudéssemos ser iguais. E por causa da ressurreição de Cristo é que eu e você conseguimos essas coisas. Tem um cântico muito antigo que diz assim que Jesus, Ele é a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam segurar. Esse texto de Apocalipse, ele nos diz, irmãos, que aquilo que a Bíblia declara como o maior e mais terrível inimigo das nossas vidas, a morte, ele já foi vencido por Jesus Cristo. O que eu e você devemos temer então? Qual é o nosso medo? O que nos faz vacilar? O que nos faz os nossos pés tremerem? O que nos impede de caminhar com Cristo? Se Ele já venceu o pior e mais terrível inimigo. Quero imaginar que talvez o inferno ainda, irmãos, não se recobrou deste saque que Jesus fez. A Bíblia, às vezes, irmãos, a gente tem, e talvez a gente até falou isso já, irmãos, mas estava errado. Quando nós dizíamos que Jesus foi lá e tomou a chave do inferno e da morte das mãos do diabo. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus diz assim, que Ele tem em suas mãos. Isso nunca pertenceu a Satanás, irmãos. A vida pertence a Cristo, e é Ele quem vai dizer qual é a hora, qual é o momento e o porquê disso acontecer. O diabo, ele não tem poder para estas coisas. E é por isso que nós podemos nos achegar nesse dia de ressurreição, e pleitear junto ao Cordeiro, e pleitear junto a Cristo, e pleitear junto a Deus, a vida que também nos pertence. Porque se por um homem a morte veio até nós, mas também por um homem a Bíblia diz que a ressurreição, a vida também veio a cada um de nós. Se eu e você temos uma aliança com Cristo, se eu e você reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, irmão, acredite, você tem sobre você vida eterna, vida eterna, vida eterna. Não existe um embate com Cristo e Satanás. Não existe uma luta entre dois arquirrivais. A Bíblia me ensina, irmãos, que Jesus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele deu a sua vida e Ele também tomou. Não houve um momento em que Jesus teve que pedir um favor a Satanás. Não houve um momento em que ele teve que se render, negociar com o inferno. A Bíblia diz que não, que ele desceu até a sepultura para provar que ele vive para sempre e que a vida e a morte estão nas mãos dele, irmãos. É isso, toda a verdade da Bíblia, é isso que nos faz reviver a cada dia. É nisso que eu e você devemos acreditar e crer, irmãos.
O resto talvez seja bagagem desnecessária e que nós precisamos, de uma vez por toda, largar aos pés da cruz. Isso me permite, irmãos, entrar em qualquer lugar. Isso me permite olhar para qualquer pessoa e, segundo o desejo de Cristo e através do Espírito Santo de Deus, dizer: Deus te ama. Isso me permite, irmãos, a olhar para qualquer pessoa. E talvez a nossa mente não contemple isso, irmãos. Ela não entenda isso. Mas eu posso entrar num presídio, irmãos, e não selecionar pessoas, mas olhar para qualquer um e dizer: Jesus Cristo morreu por você, para que você tivesse perdão dos seus pecados. Talvez nós pudéssemos entrar numa história de pagar a sua pena, sabe, a gente ficaria divagando, mas a realidade, irmãos, é que a Bíblia diz assim, que todo aquele que nele crê, será salvo. Eu e você não somos melhores do que ninguém, mas eu e você talvez compreendemos. Talvez a oportunidade bateu à nossa porta. Mas se não fosse o perdão de Jesus, se não fosse a morte vicária, se não fosse a ressurreição, eu e você também seríamos malditos sobre essa terra. Malditos sobre essa terra. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu não sei o que é que você tem necessidade hoje, irmãos, nesse dia de ressurreição. Mas se você precisa de um caminho, a Bíblia diz assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz assim que se você precisa de uma porta para bater, para que alguém te socorra, a Bíblia diz assim que Ele é o bom pastor e Ele diz assim: eu sou a porta. Jesus diz isso. A Bíblia diz assim que se você tem sede, Ele é a água da vida, e não somente Ele vai te matar a sede nesta hora, neste momento, mas Ele diz para aquela mulher pecadora, rejeitada, Ele usa esse exemplo para dizer que desta água, se você beber, jamais você terá sede. E eu vou beber porque secou a garganta. Você consegue entender isso, irmãos? A Bíblia diz assim que talvez você seja atormentado por aquilo que te cerca. A Bíblia diz assim que talvez você não tenha descanso, que talvez as tuas noites são terríveis, talvez você ande de um lado para o outro desconcertado, porque talvez você não se aceita do jeito que você é. E a Bíblia vai dizer assim que nós temos um mediador, um juiz, nós temos alguém que nos defende, e aquele que nos defende, a Bíblia diz assim que Ele vai nos trazer uma paz que foge todo e qualquer entendimento. Então hoje eu posso profetizar sobre a tua vida falando a respeito destas coisas. Se você precisa de descanso, é em Jesus Cristo que você vai achar. Se você precisa de ânimo, é aos pés da cruz que você vai encontrar. A cruz está vazia, Ele ressuscitou, e eu e você temos direito a todas essas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a água viva, Ele é a fonte, Ele é a luz do mundo, Ele é a primícia, Ele é o Filho amado, Ele é o vencedor invicto, Ele é a esperança para todos aqueles que nele se refugiarem. Eu queria usar, irmãos, me apropriar, vou dizer isso. Alguns dias atrás irmãos, Deus fala comigo assim de umas coisas, irmãos, é um quebra-cabeça, eu vou montando, sabe? E eu vou me lembrando das coisas, por isso que talvez eu use tantos exemplos, sabe? Mas é assim a maneira que Deus fala comigo. Busque a forma particular que Deus fala com você, que o Espírito Santo fala com você.
anote, monte a tua história, monte o teu relacionamento com Deus. Mas alguns dias atrás nós estávamos numa reunião na segunda-feira, irmãos. E aí eu e o pastor Júnior começamos a lembrar algumas coisas. E eu me lembrei, irmãos, da missa católica. E tem uma parte, irmãos, da missa católica que eles chamam de doxologia final, ou então glorificação final. Se você já foi católico, você vai lembrar que diz assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. E esse era o final da missa, irmãos. E eu era jovem, adolescente, irmãos, eu já estava lá na porta, já, né? Mas eu quero me apropriar daquilo que esse texto diz, irmãos. Esse ritual, esse rito. E elencar essas três frases, essas três palavras: por Cristo, com Cristo e em Cristo. E eu termino essa mensagem de hoje. Por causa de Cristo, por Cristo, eu e você temos acesso ao Pai. Ele é a pedra angular, irmãos. E se você quer conhecer a Jesus, você precisa entender isso. Que se não for por causa dele, se o teu coração não se render, se você não assumir que você pertence a ele, se você não reconhecer ele como Senhor e Salvador da tua vida, não apenas levantando a sua mão em um culto público, isso é importante, mas mais ainda no teu coração. O teu coração tem um Senhor e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por causa deste sacrifício, irmãos, é por causa dele, é por Cristo, pelo sacrifício, que eu e você temos acesso à salvação. A segunda frase diz: com Cristo, nunca sozinhos, irmãos. Jesus não morreu numa cruz e não ressuscitou para que eu e você tivéssemos salvação, para que eu e você caminhássemos sozinhos, solitários neste mundo, largados neste mundo, talvez com um sinal, um estigma em nossas costas. Não! A Bíblia diz assim que Ele nos salvou para que o sozinho, o solitário, seja membro de uma família, do qual Ele é o cabeça, e a Ele nós obedecemos, e a Ele nós ouvimos, nunca sozinho, nunca com as minhas forças, não são os meus talentos, mas é só com Cristo que eu tenho redenção, e venço todo o mal, todo fruto vem dEle, tudo aquilo que eu preciso para ser vivificado, é com Cristo que eu vou conseguir, irmãos. Ele precisa ser o meu companheiro diário. Eu me lembro, irmãos, há bastante tempo atrás eu cuidei de um casal de velhinhos. E eles foram um exemplo, irmãos, de caráter. E um exemplo de fé. Seu Arno Glitz e a dona Ruth Glitz. Eu me lembro deles com saudade, irmãos. E eu fiquei com aquele homem, irmãos, acho que 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses. E por último, irmãos, era a nossa amizade, já não era mais uma necessidade técnica. Eu já não era mais um enfermeiro, eu era alguém da casa, irmãos. E eu me lembro que uma vez me chamou a atenção que no final do dia eles tomavam café, 5, 6 horas, eles iam dormir cedo. Ele já tinha 86 anos, irmãos. E eu me lembro que eles acendiam uma vela, assim, num negócio bonito, assim, pastora Brenda. Tipo sei lá, irmãos, um negócio muito bonito. Ele viajava muito e ele tinha uma estante, assim, ó, cheia de souvenirs. E ele acendia uma vela. E um dia eu perguntei para ele: seu Arno, qual é o significado dessa vela? Ele falou: isso aqui é só um simbolismo. Mas quando eu e a Ruth nos sentamos para tomar café, no final do dia, nós temos o hábito de acender essa vela. E isto significa que nós estamos convidando, chamando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus sente aqui junto com a gente. Pode parecer estranho, irmãos, no primeiro momento. E eu não estou pedindo para você acender vela na sua casa, irmãos. Mas entenda a essência disso que ele me ensinou aquele dia.
Eu posso ter 100 anos, irmãos, mas eu não posso me negar à presença ou à companhia do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, dentro da minha casa. Ele precisa sentar comigo, irmãos. Ele precisa fazer parte do meu almoço no domingo. E hoje é um domingo especial para você falar assim: Jesus, se isso nunca aconteceu, se nós nos dispersávamos, se um ia para a televisão, o outro ia para o celular, hoje é tempo de nós sentarmos à mesa, olharmos um para o rosto do outro, compartilharmos uma boa refeição e compreendermos de uma vez por todas que Jesus está no seio, no meio da minha família e da minha casa. Faça uma oração, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, entregue a sua família, a sua parentela adiante de Deus todos os dias, porque é com Cristo que nós vamos caminhar. E por último, irmãos, em Cristo, irmãos, eu posso tomar posse de tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou e que o meu irmão é. Em Cristo, irmãos, eu posso pegar um microfone e por algo no meu coração, que eu creio pela fé que é de Deus, orar para que alguém que eu sequer conheço, e que talvez não esteja aqui, e que esteja distante, um dia, se Deus permitir, falar: lembra daquela oração? Eu tinha sei lá o que, irmãos, e eu fui curado. Em Cristo, irmãos, nós podemos tomar posse do milagre. Em Cristo, irmãos, nós podemos anunciar que nós vamos viver eternamente, porque nós cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo, irmãos, nós podemos tomar posse pela fé, que ao celebrarmos a Cristo, irmãos, o Espírito Santo vai se manifestar, e nós vamos profetizar, e nós vamos falar em línguas, e milagres, e curas, e prodígios vão acontecer no meio do povo de Deus, seja numa praça, seja numa célula, seja num culto público, seja numa oração íntima, você e Deus. É em Cristo, irmãos. Em Cristo. Ontem, enquanto eu preparava, pastor Nel, pega essa. Irmãos, eu gosto de vir aqui, irmãos, e se você me pedir para pregar, irmãos, me dê tempo. Eu não consigo preparar uma mensagem do dia para a noite, Daniel, não consigo. Eu não tenho o hábito de decorar, irmãos. Talvez eu tivesse ter feito isso, vários versículos, como o pastor Disseu, como o pastor Nel, e quanto tantos irmãos preciosos que nós temos aqui. Talvez foi uma falha minha desse tempo de pastorado, viu, pastora Brenda? Pastora Lu. Mas quando eu vou preparar a mensagem, eu preciso de dias, irmãos, e uma coisa que eu gosto de fazer é vir no dia que não tem ninguém aqui na igreja. E eu fico andando, irmãos. Pastora Vanusa, eu fico andando no meio das cadeiras e eu choro. E eu falo desse jeito, né, pastora Vanusa? E eu gosto de sentar naquele... Agora aquela escada ficou propícia, irmãos. E eu sento naquele cantinho, irmãos. E eu fico olhando a igreja, irmãos, às vezes com as luzes apagadas. E eu comecei a me lembrar algumas coisas, e eu me lembrei na primeira igreja que nós montamos aqui em Colombo, lá no lado do posto Tioari, na Marmoraria Alpes, e que nós chegamos lá e era um barracão, irmãos, tudo sujo, com um piso sem porcelana, sem piso, né? E havia apenas um tambor de 200 litros cheio de óleo, cheirando óleo, e chegou eu, pastor Edson, pastor Irã, pastor Ricardo, e nós oramos lá. E talvez a gente não tivesse ideia, irmãos, e quando eu me sento aqui, me passa uma história pela cabeça, na minha mente, no meu coração, de tudo que Deus tem nos dado, e de tudo que Deus tem feito. Glória a Deus pela tua vida, irmãos. Glória a Deus pela tua casa, porque serve a Cristo neste lugar. Você não serve o pastor Nel, você não serve a pastora Lu, mas todos nós juntos servimos a Cristo neste lugar, e o Cristo ressurreto. E é por conta disso que essas coisas acontecem. Se Deus nos permitir, irmãos, a nossa cabeça voa quando nós vamos falar a respeito do Instituto, irmãos, das crianças.
Alguns dias atrás a pastora Brenda me disse assim que uma mãe ligou para ela. E ela disse assim: pastora, eu posso frequentar a escola também? E a pastora falou: não, a escola é para criança, irmãs, não é para adulto. Ela falou: mas eu quero ir com o meu nenê, ficar um tempo aí, porque os meus filhos que frequentam a escola, eles têm falado tantas coisas boas. E eu queria passar um tempo aí. Eu ando com depressão, a minha neném é pequena e eu fico sozinho em casa. E eu queria ir aí, pode? Irmão, se a pastora Brenda precisasse tirar eu para abrir espaço para ela, ela tirava. O pastor Fernando, sabe, irmãos? Foi para isso que Cristo ressuscitou, para que o angustiado, para que o triste, para que o depressivo tivesse fôlego sobre a vida dele nesses dias, irmãos. Mas não era isso que eu ia falar, irmãos. E eu liguei a caixa de som lá em cima, irmãos, na sala de oração. Você já frequentou a sala de oração da igreja? Você sabia que ela fica aberta o dia todo? E que tem um lugar especial lá para você orar, irmãos? E que você não precisa marcar hora para vir? E aí eu liguei meu celular lá, irmãos, e coloquei uma música e desci. E coloquei bem alto assim, sabe? E comecei a orar aqui, falar em línguas. E sozinho, irmão, você faz uns negócios assim que é só você, né? E de repente tocou meu celular, pastor Nel. E como eu estava trabalhando de sobreaviso, eu saí correndo, irmãos, para atender o celular. Mas eu tenho 105 quilos, irmãos. Até eu chegar lá em cima, o telefone desligou. E aí, eu olhei, era um número de Campo Magro. E eu tenho uma funcionária que trabalha, que mora em Campo Magro, e ela vem de moto, irmãos, para trabalhar. E aí eu peguei e retornei a ligação, pastor Anilton. E aí, atendeu uma criança. E eu falei: oi, quem está falando? Ela falou: a Sara. Irmãos, eu estou com a gravação do celular aqui, ó. Eu consegui gravar metade da conversa, irmãos. E ela disse assim, eu recebi uma ligação desse celular. E ela falou assim: ah, fui eu que liguei. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode, é claro. Ela falou: me chamo Sara. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu fiquei pensando, irmãos, eu titubeei. Depois, se você quiser ver a conversa, eu gravei, irmãos. Você acha que isso é uma coincidência? Deus vai usar o que for preciso para se revelar a você, para que você entenda que Ele te ama. Obrigado, filha. E eu quero encerrar, irmãos, lendo com você. E eu queria que você ficasse de pé, então. Ah, Jesus amado, 30 minutos devia ser 50, né, irmãos? Mas eu consegui terminar em 30 minutos, né, irmãos? Eu queria orar a Bíblia com você, irmão. E eu queria profetizar isso sobre a tua vida. Que por causa da ressurreição de Jesus Cristo, tudo mudou. E nós podemos tomar posse do que está escrito. Eu queria que você colocasse lá, Bruna, Isaías 61, amém? E eu queria orar com você isso, amém? Vamos orar lá? E essa é a minha oração final. Vamos ler junto, irmãos, como se nós estivéssemos declarando isso, amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O próximo.
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Converse. Converse com Deus a respeito disso um instante. Converse, feche os teus olhos. Oh Jesus, oh Jesus. Eu quero ter uma viagem, Senhor amado, muito mais leve, Pai. E quero deixar para trás todas essas coisas, Pai. E viver em novidade de vida, como o Senhor tem pedido. Ah, Senhor amado, tem gritado, tem nos ensinado, tem nos falado, Pai. De um evangelho simples, Pai amado, mas imensamente poderoso, Pai. Que vem, Senhor amado, Pai querido, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que faz com que Emmanuel esteja conosco, que faz com que nós, Senhor amado, pertençamos ao Senhor, que faz com que nós tenhamos acesso, Pai amado, que faz com que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou, Senhor amado, Jesus Cristo dentre os mortos, também, Senhor amado, nos ressuscite e nos faça aptos, Senhor amado, a viver Isaías 61, Pai. Em nome de Jesus, toda rejeição seja quebrada agora. Em nome de Jesus Cristo, toda barreira seja derrubada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a prisão do inferno, Pai amado, seja desfeita. Toda amarra de Satanás sobre nós, todo vício, Pai, todo aquilo que nos afasta, em nome de Jesus, seja quebrado agora, Pai. E que nós possamos viver, Senhor amado, nesse dia, o dia da ressurreição do nosso Deus. O dia, Senhor amado, do milagre. O dia, Senhor amado, de ressuscitarmos junto com Cristo, Pai amado. Não mais mortos para o pecado, mas vivos para Deus, Pai. Não mais mortos pelo pecado, mas vivos por causa da ressurreição de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, que se ouça, que se saiba nos quatro cantos do universo, Pai amado. Jesus Cristo vive e Ele reina para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você seja despertado por Jesus Cristo para essas coisas. E eu queria que você desse uma salva de palmas a Jesus. Foi para isso que Jesus ressuscitou, irmãos. Queria que isso ficasse no teu coração, amém?